Olá e bem-vindo ao Revelando o Apocalipse, o canal de profecias bíblicas que vai direto ao coração dos mistérios da profecia. Meu nome é Alan Dubre e se você aproveitar nossos ensinamentos, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. E não se esqueça, na caixa de descrição, embaixo de cada ensinamento, há traduções do canal em mais 10 idiomas para facilitar o compartilhamento com familiares e amigos ao redor do mundo em sua própria língua. Dito isso, temos algo divertido para hoje, que poucas pessoas compreenderam, e essa é a história de dois casamentos. Veja, a maioria das pessoas, quando se trata de profecia bíblica, sabe que existe um casamento gentil pré-tribulação, uma noiva de Cristo pré-tribulação. Mas o que elas não sabem é que existe uma noiva judaica de Cristo pós-tribulação. Há dois casamentos no fim dos tempos, dois proféticos, casamentos no fim dos tempos, e isso está por toda a Escritura em mistérios. Deixe-me lembrá-lo disso em 2 Coríntios, capítulo 12. E lembre-se, se eu não disser em que capítulo estou, é só olhar para a direita, mas você já entendeu isso. Você já está acompanhando há um tempo. Se não estiver e for novo aqui, volte e assista a introdução e algumas das primeiras aulas. Elas são bem curtas, fáceis de acompanhar. Veja, quando você começa a entender que o fim dos tempos é revelado em Lucas, depois em Marcos, depois em Mateus, que não se trata apenas do Evangelho de Mateus, que você pega um pouco de Marcos para preencher as lacunas de Mateus, pega um pouco menos de Lucas para preencher as lacunas de Mateus. Não está no fim dos tempos. A revelação do fim é que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Segue Lucas, depois Marcos, depois Mateus, pré-tribulação, meio da tribulação, pós-tribulação. E quando você entende isso e os evangelhos sinóticos se abrem para você, você percebe isso. O fim dos tempos não é um período de 7 anos, mas um período de 14 anos e um curto período de tempo chamado acima, que é um período de 50 dias. Esse período de 50 dias começa com pré-tribulação, um arrebatado ao terceiro céu. O segundo é o que foi arrebatado, a grande multidão do meio da tribulação. Ambos estes, o primeiro e o segundo. O primeiro está conectado a Lucas. O segundo está conectado a Marcos e ao meio da tribulação. Ambos fazem parte do reino de Deus. E então há a terceira vez. A terceira vez que Paulo fala aqui é sobre ele vindo até eles. É uma imagem profética do Senhor, então retornando com os pés sobre o Monte das Oliveiras em sua vinda pela terceira vez. Então, um arrebatamento, outro arrebatamento e um retorno. E no retorno do Senhor será com o reino dos céus. E vamos abordar isso à medida que avançarmos aqui também. Então, lembre-se, é Lucas, depois Marcos, depois Mateus. Pré-tribulação, meio da tribulação, pós-tribulação. E isso está revelado nas diferenças de para quem os evangelhos estão falando ao longo de um período chamado de acima e 14 anos. Bem, deixe-me mostrar outra coisa para vocês. Todos nós já ouvimos falar disso com Ruth. Sabemos que Ruth é uma representação da noiva gentia. Mas você sabia de outra coisa? Você sabia que se você passar pelos 66 livros da Bíblia, apenas 2 deles têm nomes de mulheres? Claro, o livro de Ruth. Mas você sabia que há outro chamado Esther? Sabemos que Ruth é uma gentia. E ela é uma representação, todo mundo entende isso, de que ela é uma figura da noiva gentia, para qualquer um que estuda a profecia. Mas o que você nunca ouve as pessoas falarem é sobre a representação de Esther. Esther é uma representação da noiva judia pós-tribulação. De volta ao Pai, de volta ao Senhor. Ok? São 2. Você já se perguntou por que existem 2? Porque ambas são noivas, certo? Uma rainha, noiva e assim por diante. É isso que está acontecendo. Bem, quando você começar a entender isso e se aprofundar nas diferenças entre os evangelhos, perceberá algo realmente incrível. Você conhece a palavra casamento? Então, este é o blueletterbible.org. E eu digitei a palavra casamento e fiz uma busca para ver onde a palavra casamento aparece nas Escrituras. No livro de Mateus, ela aparece em um capítulo. No capítulo 22, aparece 5 vezes. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, ela aparece em 2 versículos, em 2 capítulos diferentes. Ambos estão representando exatamente a mesma conversa de contexto pré-tribulação, e todos estes são do contexto judaico pós-tribulação. O de Lucas é para Ruth.
O de Mateus é para o tipo Esther. Você percebe que não há nenhum no Evangelho de Lucas. Isso é porque não existe casamento no meio da tribulação. Veja só, em Lucas capítulo 12, então está em Lucas capítulo 12 e capítulo 14. Em Lucas capítulo 12 é uma conversa bem diferente do que simplesmente um casamento. Mas o que você percebe é que o contexto é para este grupo, para o reino de Deus. E ele diz no versículo 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor quando ele voltar do casamento. Lá está essa palavra. Para que quando ele voltar, para que quando ele vier e bater, eles possam abrir-lhe imediatamente. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que ele se cingirá, os fará sentar-se à mesa e, aproximando-se, os servirá. Veja, ele não está falando sobre um povo indo a um casamento aqui. Ele está falando sobre um grupo que é a primeira vigília, e você percebe isso porque então ele fala da segunda vigília e da terceira vigília. Então ele está falando com um grupo que não vai a esse casamento, mas que deve estar pronto quando ele voltar desse casamento, e esse grupo é chamado de primeira vigília. Veja como isso se desenrola. Quando você vai agora para Lucas capítulo 14, onde está a história do casamento, você vê em Lucas 14, começando no versículo 7, que é a parábola do banquete de casamento. E diz que quando você for convidado para um casamento, não vá sentar-se no lugar mais alto, para que não aconteça de um homem mais honrado estar destinado àquele lugar, e você seja mandado para baixo, ficando envergonhado, e assim por diante, certo? Mas sente-se no lugar mais baixo, e se for para você ser levado a um lugar mais alto, alguém virá e dirá, amigo, suba mais alto, e então você será honrado na presença dos outros, na presença daqueles que estão à mesa. Certo, este é o casamento pré-tribulação da noiva gentia que está acontecendo. É por isso que você vê isso apenas em Lucas e também em Mateus. Mas eles não são descritos ou mencionados no mesmo contexto porque não é o mesmo casamento. Bem, deixe-me mostrar algo que é a parte do casamento. Mas lembre-se do que acabei de compartilhar no versículo 12 do capítulo 12, que há um grupo que não vai ao casamento. E eles devem estar prontos quando ele voltar do casamento. Bem, somente no Evangelho de Lucas, após a parábola do banquete de casamento, é que você encontra uma parábola de um grande banquete. Você não encontra essa parábola do grande banquete em Mateus. E claro, ela não aparece em Marcos. Então, do que se trata essa parábola? Ela fala sobre ir e convidar aqueles que não podem te retribuir e assim por diante. E diz, mas quando fizeres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos e assim por diante, certo? E então diz no versículo 14, pois serás recompensado na ressurreição dos justos. Portanto, esse grupo faz parte de uma ressurreição que ocorrerá, onde eles receberão sua recompensa nessa ressurreição. E é uma imagem profética deste banquete que acontecerá depois do casamento. Bem, este grupo, já abordamos esse tema em nosso canal principal, o Ministério Revelado, há muitos anos. Este grupo é formado pelos obreiros remanescentes na igreja de Esmirna. Eles arriscarão suas vidas, servindo ao Senhor por seu povo para ajudar a trazer a grande multidão. E lhes é dito que sua recompensa está em Apocalipse 2, versículo 11. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Bem, essa é exatamente a descrição em Apocalipse capítulo 20 daqueles que serão ressuscitados. Para governar e reinar, eles foram decapitados por causa do testemunho de Cristo. Eles serão ressuscitados para governar e reinar com Cristo por 1000 anos, mas o restante dos mortos não viveu novamente. E diz no versículo 6 de Apocalipse 20, bem-aventurado e santo. E aquele que participa da primeira ressurreição, ouça isso, sobre estes a segunda morte não tem poder. Então, o que estávamos lendo em Lucas 12 era sobre esse grupo esperando pelo Senhor quando ele voltar do casamento. Quando ele voltar do casamento, é a história do casamento de Lucas, capítulo 14, esse grupo que será recompensado nessa ressurreição dos justos, que governarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. É esse o grupo de que estamos falando. Lembre-se do que eu disse no início, a porção acima. Bem,
Na parte de cima começa com a noiva de Cristo pré-tribulação e há um casamento de 7 dias. Antes que o Filho do Homem retorne como o cavaleiro do cavalo branco por 40 dias. Ele retorna no 8º dia, após o casamento de 7 dias, que é um retrato profético exato do banquete que acontece depois do casamento de 7 dias. Não é incrível? É incrível porque uma vez que você entende o porquê, tudo faz sentido. Lucas, descrito assim e apresentado desta forma, mas não em Marcos e nem em Mateus, tudo começa a fazer sentido. É por isso que a revelação de a quem os evangelhos se dirigem é tão importante. Ok? Agora veja só. Você acabou de ver isso aqui mesmo, nesta história. Do casamento relatado em Lucas, a parábola do casamento em Lucas. Esta é a imagem profética da noiva gentia pré-tribulação, como Ruth, que você está vendo aqui. Mas não se esqueça, ainda há outra que está no Evangelho de Mateus. E a que está no Evangelho de Mateus se encontra no capítulo 22. Mas veja onde ela está. É chamada de Reino dos Céus. Percebe o Reino dos Céus? Bem, se você nunca percebeu, não vamos entrar nisso hoje, mas quero destacar esse ponto para você. O Reino dos Céus é mencionado muitas vezes no Novo Testamento, mas todas as vezes em que aparece é somente no Evangelho de Mateus. Foi isso que eu expliquei para você no começo. Quando você entende essas diferenças, isso se torna incrivelmente poderoso. Bem, olhe agora para a história em Mateus capítulo 22, o Reino dos Céus. Então, em Mateus 22, esta é a parábola do banquete de casamento. Certo, tem o mesmo título que o de Marcos e o de Lucas, mas não é a mesma coisa. Aqui é o Reino dos Céus e diz que é como um certo rei que preparou um casamento para seu filho. Certo, enviou os servos e eles estavam convidando e chamando as pessoas para o casamento, e alguns disseram que não podiam ir, que estavam ocupados e assim por diante, certo? É uma história completamente diferente. E então diz que quando ele foi ver os convidados, viu que havia um homem que não estava com a veste nupcial. Este é um casamento judaico. Quando você tem esses casamentos antigos, era preciso ir com uma veste de casamento. E esse homem é expulso do casamento, onde há choro e ranger de dentes. Agora, por que isso é importante? Veja o que acontece. Quando é esse casamento? Bem, quando você entende como acontecia um casamento judaico antigo, tudo faz muito mais sentido na revelação do fim dos tempos. No antigo Israel, as meninas frequentemente eram prometidas em casamento ou se casavam por volta dos 12 ou 13 anos. A idade típica, na verdade, no aspecto profético, é 13 anos. Então, aos 13 anos, ela se casa com seu marido, que é um pouco mais velho, e isso inicia uma separação de 1 ano. Eles se casam aos 13 anos. Há uma separação de 1 ano enquanto ele vai preparar um lugar na casa de seu pai. Você entende como isso funciona? Eles se casam no noivado. Eles vão e ele vai preparar um lugar. Bem, ela se prepara nesse último ano. E adivinha o que acontece? Quando o lugar está pronto e o marido retorna, ele vem em um momento inesperado para a noiva. Quando é esse momento? É cerca de 1 ano depois, em um dia e hora que ninguém sabe. No 14º ano. Você sabe do que isso é uma imagem profética? Dos 13 anos e do 14º ano final de tribulação. Você sabe em Mateus capítulo 24, você lê sobre a vinda do Filho do Homem, quando ele vem como um relâmpago de uma extremidade à outra. Este é o fim do 13º ano de tribulação. É uma imagem daquele noivado judaico, daquele casamento que acontecerá oficialmente ao final dos 13 anos de tribulação. E quando esse 13º ano termina, ele destruiu os inimigos, ele prendeu o inimigo. E o 13º ano chega ao fim. Você vai para o capítulo 25 de Mateus. E lá está novamente o reino dos céus e a descrição de um casamento com 5 virgens sábias e 5 tolas. Esta é a imagem profética do 14º e último ano, com o Senhor tendo destruído os inimigos e agora preparado a terra, para receber de volta sua noiva judia em seus braços para o jubileu final e o reinado milenar. E veja o que você encontra quando as portas se fecham. É a história do reino dos céus. Também havia os servos tolos. E o que diz sobre esse servo tolo? Diz que o servo inútil será lançado fora,
onde haverá choro e ranger de dentes, que é quando as nações estão sendo julgadas, ovelhas com os bodes. Veja, existe uma noiva de Cristo antes e outra depois da tribulação. Uma delas é uma gentia impiedosa. Uma delas é pós-tribulacionista. Foto de Esther. Rezo para que isto te abençoe. Falo com você em breve. Adeus por agora.